Imagine esperar mais de 2 anos para algo, e ainda assim, se surpreender como se fosse a primeira vez. The White Lotus retorna em sua 3ª temporada, e logo de cara, nos joga em um clima inquietante e quase hipnótico. O diretor Mike White, mais uma vez, cria aquela atmosfera carregada, onde até o vento parece esconder segredos. Mas o que realmente está acontecendo nesse novo episódio? E qual o papel do misterioso monquinho que aparece repetidamente? A resposta para a primeira pergunta é simples. Uma nova rede de intrigas foi estabelecida, trazendo de volta Greg, o único elo direto entre as temporadas anteriores. Já o monquinho, ele é mais do que um mero detalhe exótico. É um símbolo cheio de significado espiritual e moral que guia muito do que veremos acontecer. Logo de início, somos apresentados novamente à presença de Greg, cuja história está longe de terminar. Sua conexão com a morte de Tanya dá um peso sinistro à sua aparição, e não é coincidência que, quando ele chega, ouvimos disparos à distância, sons que logo se tornarão essenciais para o mistério que se desenrola. Ao mesmo tempo, uma nova gama de personagens surge para embaralhar ainda mais o tabuleiro. Entre eles estão Laurie, Kate e Jacqueline Swede, figuras que prometem tanto drama quanto os hóspedes anteriores. Os monquinhos que aparecem espalhados pelas cenas vão além da decoração tropical. Eles observam, silenciosos, como se fossem testemunhas invisíveis dos pecados humanos. No budismo, eles são vistos como representantes das tentações e da corrupção, temas que claramente estarão no centro dos conflitos da temporada. Dentro do hinduísmo, carregam o sentido de uma mente dispersa que precisa de controle e disciplina, algo que muitos personagens estão longe de possuir. Exemplos não faltam. Saxon parece incapaz de resistir às distrações sensuais. Timothy é uma fábrica de mentiras, enquanto Rick é movido por ambições ocultas envolvendo Jim Hollinger. Cada atitude escondida é, de certa forma, vigiada por esses pequenos observadores alados, reforçando a ideia de que, mesmo no paraíso, não existe privacidade. Assim, The White Lotus não apenas nos presenteia com mais uma história de luxo e decadência. Desta vez, ela também nos convida a refletir sobre as forças invisíveis, sejam espirituais, psicológicas ou sociais, que moldam nossas escolhas quando acreditamos que ninguém está olhando. O encerramento do episódio trouxe uma imagem que diz muito sem usar palavras. A câmera posicionada no alto da árvore, focando Timothy e Victoria através da janela, deixa claro que a vigilância é constante. Os sons discretos e quase selvagens, que ecoavam ao fundo, junto aos gritos esporádicos, criaram um ambiente carregado, onde a sensação de estar sendo vigiado nunca desaparece. Esses detalhes confirmam que os monquinhos não estão ali apenas para compor o cenário. Eles são parte fundamental da narrativa, observando, registrando cada deslize, como testemunhas silenciosas. Entre tantas figuras novas, a família Ratcliffe se destaca imediatamente. Timothy, o patriarca, é apresentado como o alicerce financeiro do grupo, um papel que Victoria faz questão de reforçar em momentos privados. Saxon, seguindo fielmente os passos do pai, parece o herdeiro natural, sempre em busca de aprovação. Piper, responsável por motivar a viagem com seu projeto acadêmico sobre um monge, oferece um contraponto às ambições corporativas dos irmãos. Enquanto isso, Lachlan, prestes a ingressar na universidade, surge como alguém perdido, sem direção, moldado pelas vontades alheias. Lachlan é o tipo de personagem que chama a atenção pela falta de atitude. Durante o episódio, ele não tomou uma decisão sequer por conta própria. Foi ao templo levado por Piper, participou de atividades sugeridas por Saxon e aceitou dividir o quarto seguindo a escolha dos irmãos. Seu pai, inclusive, foi quem praticamente definiu que ele deveria estudar em Duke diante da sua própria indecisão. Essa postura passiva pode ser o gatilho para conflitos futuros, principalmente se ele decidir quebrar essas amarras e buscar seu próprio caminho. Já Timothy deixa claro que gosta de controlar tudo ao seu redor. Não hesita em repreender atitudes que considera inadequadas. Reclamou da fumaça no barco, ironizou a postura física de Saxon e se irritou com a falta de agilidade de Piper ao marcar a reunião com o monge. Seu incômodo ficou evidente também quando Victoria quis se soltar um pouco mais, ou quando ele infringiu a regra dos celulares nas áreas comuns sem pestanejar. Além da obsessão pelo controle,
Timothy ainda carrega um problema maior. Um jornalista do Wall Street Journal, Bart, investiga seu envolvimento num projeto suspeito com Kenny, chamado Shokel. A viagem para a Tailândia, ao que tudo indica, não é apenas uma oportunidade de lazer em família, mas também uma tentativa desesperada de fugir das consequências que o aguardam em casa. Saxon encarou a viagem como uma missão pessoal. Se aproximar das mulheres, aumentar suas conquistas e colocar em prática seu famoso jogo dos números. Ao tentar se infiltrar no grupo das 3 amigas e também em Chelsea, ficou claro que sua prioridade estava longe de ser familiar ou espiritual. O mais preocupante é o impacto que ele tem sobre Lachlan, o irmão mais novo. Lachlan, visivelmente influenciável e sem muita malícia, parece ser quem corre maior risco de se envolver em problemas. Se alguém vai se meter em encrenca, é muito mais provável que seja ele, não Saxon. Falando nas 3 amigas, o clima entre elas revelou muito logo de início. Jacqueline, estrela da televisão, Kate, casada com um empresário bem-sucedido, e Lori, que leva uma vida mais simples, com emprego tradicional e filha para criar. Apesar de anos de amizade, existe uma dinâmica tóxica ali. Jacqueline e Kate se unem de maneira quase automática, deixando Lori de fora. Não por culpa dela, mas pela maneira como é tratada. Durante uma conversa desconfortável, ficou evidente. Enquanto as duas exaltavam seus procedimentos estéticos e conquistas, Lori mal conseguia participar. A distância emocional só cresceu ao longo do episódio. Quando a cena no bar acontece, vemos Lori isolada, bebendo pesado e observando as amigas de longe, cheia de vergonha e ressentimento. O contraste entre elas é brutal. Enquanto Jacqueline e Kate exibem sucesso e vaidade, Lori carrega frustração e solidão. É possível que, buscando um escape desse sentimento de inadequação, Lori acabe se envolvendo com Saxon. Ele, sempre à procura de atenção feminina, pode enxergar nela uma oportunidade. Para Lori, seria uma chance de sentir algo diferente, mesmo que isso a leve a tomar atitudes que normalmente evitaria. Enquanto isso, outro nome começa a ganhar espaço: Belinda. No final do episódio, descobrimos que ela é mãe de Zion, o jovem, visto recebendo cuidados na cena inicial. Essa revelação conecta os acontecimentos e explica a estadia prolongada dos dois. Belinda está ali para aprender técnicas de cura que levará de volta para casa. Mas sua condição solitária faz dela uma observadora atenta. Sentada em jantares ou caminhando pelo resort, ela capta muito mais do ambiente do que aparenta. Sua ligação espiritual, evidenciada pelas oferendas a Brahma, sugere que ela pressente o perigo que ronda o local. É provável que Belinda veja ou descubra algo que mudará completamente o rumo da história. Pelo que vimos, é bem provável que Lori vá agir fora da sua zona de conforto em algum momento. Se aquela cena de insegurança foi mostrada, certamente é porque terá impacto futuro na trama. Mudando o foco, a relação entre Rick e Chelsea chama a atenção. Eles compartilham momentos juntos, mas é evidente que o interesse real não é mútuo. Rick parece manter Chelsea por perto, enquanto segue com um objetivo oculto. A ida deles à Tailândia tem um propósito claro para Rick, e Chelsea parece alheia a isso. A verdadeira missão dele gira em torno de Jim Hollinger, marido da empresária Kunshritala, figura cercada de seguranças e mistério. Embora os motivos ainda não estejam claros, tudo indica que Rick não tem boas intenções. Seu histórico nebuloso, incluindo o fato de não ser bem-vindo na Austrália, levanta suspeitas. Aparentemente, ele quer se aproximar de Jim por razões nada inocentes, o que adiciona mais uma camada de tensão à história. Chelsea, por outro lado, se mostra mais genuína. Forte nas suas opiniões, simpática com quem cruza seu caminho, ela demonstrou gentileza tanto com Mook quanto com a desconhecida Chloe no bar. E falando em Chloe, ela agora está envolvida com Greg. Sim, aquele Greg que teve participação direta no fim trágico de Tanya na 2ª temporada. Greg reaparece, vivendo com Chloe em uma casa no alto da colina, um local que certamente veremos em episódios futuros. Apesar de tentar manter um perfil discreto, Greg parece continuar cercado de conflitos. Mesmo sem sabermos exatamente o que ele esconde, a tensão ao seu redor é quase palpável. Pode ser que ele tenha um papel central em algo maior que ainda está para acontecer no White Lotus da Tailândia. Ou talvez sua presença seja apenas uma distração brilhantemente colocada.
Sobre o episódio em si. A estreia da terceira temporada entregou exatamente o que os fãs esperavam. Clima de férias misturado com tensão crescente, personagens cheios de camadas e um cenário tropical com uma estética vibrante e quente. A fotografia, com tons amarelos realçados, deu ainda mais vida ao resort e à atmosfera ensolarada que esconde segredos sombrios. O uso dos monquinhos como símbolo foi sutil e inteligente, aparecendo em detalhes discretos que reforçam a ideia de observação constante. Com apenas um episódio, já é difícil prever o rumo da história, mas as expectativas estão lá em cima. Se o restante da temporada seguir nesse ritmo, temos tudo para acompanhar uma das melhores fases da série. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum detalhe dos próximos episódios de The White Lotus. Até a próxima!